começando mais um Canalfã. Eu sou o Thales Barreto. E eu, Giovanni Capri. Vamos ver uma entrevista com o sociólogo e cientista político Sérgio Amadeu e uma reportagem sobre o projeto Literatura Infantil e Medicina Pediátrica, uma aproximação da integração humana. Teremos ainda uma matéria sobre o filme Placebo, que venceu o prêmio Kodak de fotografia, além da inauguração da EdPUC e o Cybercine com o Cybermix. Vamos acompanhar agora a entrevista com o sociólogo Sérgio Amadeu, que esteve participando semana passada do Fórum Além das Redes Colaborativas. Eu acho que o digital pode formar uma nova elite entre os que possuem acesso e os que não possuem. Então, esse é um problema. Toda vez que você cria uma nova linguagem, uma nova forma de comunicar, você cria os excluídos dela. Você cria aqueles que não dominam essa forma ou não controlam essas possibilidades. Então, por exemplo, isso aconteceu com a escrita. A escrita, durante muito tempo, foi um instrumento a serviço do poder religioso, simbólico principalmente. Porque quem dominava a escrita não era a humanidade, era uma parcela que usava isso para a escrita ser instrumentos adequados à guarda de informações, à sofisticação das informações, à transferência de informações só por aqueles iniciados na escrita. Hoje é bem diferente, mas você tem essa mesma dificuldade no mundo digital. Quanto mais você demorar para inserir as pessoas no uso no uso autônomo dessas tecnologias da informação, mais você vai estar gerando distâncias cognitivas, a mesma que gera entre um analfabeto e uma pessoa que é alfabetizada. Só que tem um problema, essas tecnologias, elas são tecnologias da inteligência, né? Então elas não ampliam a minha força física e tal, elas não são estáticas, elas ampliam a minha capacidade de processar, armazenar e transferir informações, de criar inclusive modelos e formatos novos. Então eu vou ter uma parte da humanidade que vai estar fazendo isso e outra que não. Isso vai ampliar não só a distância social, eu temo que isso gere um distanciamento cognitivo também. Então eu acho grave, por isso que eu defendo que existam políticas de ampliação do acesso a essas novas tecnologias, que a gente pode chamar de inclusão digital. Eu acho que isso é uma questão que deve ser um móvel, deve ser objeto de política pública. Ou seja, é um problema social e, portanto, tem que ter uma resposta pública. Mas não é com computador só, né? O que eu quero dizer, não adianta você jogar computador nos lugares. Você tem que dar condição das pessoas ganharem autonomia com aquilo e poderem utilizar de acordo com o seu interesse. Eu acho muito engraçado que tem projetos de inclusão digital, principalmente dessas empresas que acham que inclusão digital é computador para dar emprego para as pessoas. Mal sabem esses idealizadores que o computador e a rede é um elemento de cidadania, a pessoa precisa adquirir destreza naquilo. Mas não é porque ela sabendo coisas básicas que ela vai ganhar um emprego. É que nem tem um amigo meu que fala assim, ele pega uma caneta e fala assim, tá vendo essa caneta? Você sabe usar? Aí você fala, claro que eu sei. Não é porque você sabe usar uma caneta que você tem um emprego. Mas certamente se eu te mostrar a caneta e você falar, eu não sei usar, aí você não tem mesmo um emprego. Porque significa uma série de coisas você não saber usar uma caneta. Inclusive você não saber escrever, né? Então, hoje o computador é mais do que uma caneta, muito mais. Mas o fato de você dominá-lo não significa que você está se profissionalizando. Se profissionalizar é usar aquilo numa direção muito clara, mais profunda até, e com um foco entre os milhares que pode haver. Por que eu estou falando isso? Porque tem esses programas de inclusão digital, de telecentros, que proíbem a garotada de usar o Orkut, por exemplo. Quem diz que isso é um absurdo. Aquilo é feito para profissionalizar. Não é. O menino, o filho do rico, ele adquire destreza, ou a pessoa de classe média que tem em casa, ele nunca fez um curso, mas usa muito bem o computador. Por quê? Porque ele pode usar para o que ele quer.
Essa que é a questão. E para o pobre, você tem que aprender editor de texto, pior, Word ainda, e aprender umas coisinhas e outras. Assim, coisas que não tem nada a ver. Você tem que permitir que a pessoa use aquilo para o seu interesse. Agora, se nós não somos capazes de criar interfaces e sites que sejam legais e que sejam culturais ou educativos, isso é um problema nosso. Não é um problema do menino que quer usar o Orkut, ou a menina que quer usar o MSN. Eu não vejo nenhum problema, até porque eu uso. Eu uso e eles não podem usar. Pô, eu precisei lançar um livro agora, eu tinha que avisar todo mundo, estava atrasado, eu avisei todo mundo pelo Orkut. E foi bastante gente. Aí você fala, mas... E aí, eu faço festa de aniversário com o Orkut, eu faço pergunta muitas vezes que eu não encontro. Agora, é óbvio, o Orkut tem um monte de bobagem, mas não é o fato de proibir que eu estou garantindo um grande nível, mas... Na verdade, isso ainda é o pensamento do controle. Na rede tem essa. Você não pode tentar proibir, você tem que tentar fazer melhor. Vamos conferir agora uma matéria sobre o projeto Literatura e Medicina Pediátrica, que está concorrendo ao prêmio do Fato Literário do Governo do Estado e do Grupo RBS. As crianças elas ficam apartadas do convívio da escola, elas ficam apartadas da vida normal, de brincar, de se divertir, de crescer. Então, o que acaba acontecendo? Elas ficam no hospital e aquilo é muito doloroso, né? E a literatura permite que elas se sintam crianças novamente. A literatura permite que elas viajem na imaginação e que se abstraiam daquela situação dolorosa que as levou até o hospital. O Prêmio Fato Literário é realizado pelo Grupo RBS, Governo do Estado e Banrisul, e presta reconhecimento aos destaques da literatura. O projeto Literatura Infantil e Medicina Pediátrica concorre ao prêmio de R$10 mil, que poderá auxiliar na compra de livros. Então a gente está feliz, muito contente com essa indicação, e inclusive eu quero convidar as pessoas a participarem, porque existe o júri popular. E esse júri popular é feito das pessoas que se conectam pela internet e votam pela internet, pelo site do Clique RBS, que é muito fácil, a gente gasta uns 5 minutinhos para se cadastrar, quem não é cadastrado, e vota. E se nós ganharmos pelo júri popular, a gente ganha uma importância de R$10 mil, e esse valor todo vai ser revertido em livros e instalações para a nossa biblioteca, que nós temos lá no hospital, mas que vai ficar muito melhor se a gente ganhar esse prêmio. Vamos apresentar agora uma reportagem sobre o filme Placebo, que recebeu o prêmio Kodak de fotografia.